Essa comunicação faz parte de uma pesquisa em andamento, né, no programa de pós-graduação em design na Universidade Anhembi Morumbi, orientada pela professora Mirtes Marins de Oliveira, na linha de pesquisa Teoria, História e Crítica do Design. Pretendemos refletir acerca da atividade curatorial operada na Casa Museu Ema Klabin, uma casa museu de colecionador, que em seu projeto curatorial apresenta parte da coleção em exposição permanente nos ambientes preservados num registro de casa, né? Dessa forma, aproxima a atividade curatorial institucional da função primordial do curador como cuidador de uma coleção. Pretendemos trazer como estudo de caso a exposição temporária Porcelana Europeia na coleção Ema Klabin, para investigar, a partir da exposição temporária, as possibilidades de construção de diálogos e transversalidades, propondo um desdobramento da coleção permanente, né? A tipologia casa-museu de colecionador, né, usando aqui a terminologia proposta por Rosana Pavone em seu estudo, oferece às atividades curatoriais um campo de pesquisa profícuo e uma atuação abrangente, por meio da especificidade dessa categoria museológica, que considera espaço expositivo, coleção e colecionador como elementos indissociáveis, que compõem o campo projetual das exposições e cria uma rede epistemológica que incide na curadoria. A coleção é o elemento crucial que legitima a instituição museológica nesse caso. No entanto, para além dela, a curadoria também dialoga com outros aspectos que permeiam essa tipologia, né? Uma casa-museu legitima-se por ter sido uma habitação. Segundo a antropóloga Marion Segot, habitar é traçar uma relação com o território em determinado espaço e tempo, atribuindo-lhe qualidades que permitam que cada um se identifique. Habitar é um fato antropológico que diz respeito à humanidade e é um traço fundamental do ser, né? A partir dessa proposição da Marion Segot, podemos considerar que o deslocamento desse espaço, que antes era uma habitação e agora é um espaço de visitação pública, será perpassado por epistemologias que consideram as dimensões simbólicas, políticas, históricas, sociais e culturais, que neste caso é muito mais evidente, né, numa casa-museu do que em qualquer outra tipologia museológica. A Casa Museu Ema Klabin foi a residência de Emma Gordon Klabin durante aproximadamente 40 anos. E ainda em vida, ela fez o registro da sua casa e da coleção como fundação cultural, deixando isso legado ao público. Em 1997, iniciou-se a catalogação e a pesquisa da coleção, e assim como as adequações com vistas à abertura ao público, tendo o curador Paulo de Freitas Costa à frente deste trabalho. Aberta ao público em 2007, com uma proposta curatorial que apresenta a coleção nos ambientes preservados de acordo com o registro de casa, a curadoria evidenciou o eixo colecionadora, coleção, residência. A diversidade, como podemos ver, é uma característica principal dessa coleção, e ela pôde ser percebida a partir do esforço da investigação curatorial, o qual foi discriminando os núcleos, né? Artes decorativas, artes visuais, mobiliários, coleção etnográfica, livros, entre outros. Cabe apontar que a multiculturalidade é outra característica marcante, e a coleção reúne objetos que são provenientes de diversos países, culturas, grupos étnicos, abrangendo um arco temporal de aproximadamente 35 séculos, os quais podem ser percebidos em peças de determinados contextos históricos, sociais e artísticos.
Sobre a atividade curatorial que opera na Casa Museu Ema Clabin, gostaria de trazer aqui o crítico Boris Groys, que aponta que não é por coincidência que a palavra curador está etimologicamente relacionada à palavra cura. Curador é cura. As obras de arte precisam de ajuda externa, precisam de uma exposição e de um curador para se tornar visíveis. Ainda o curador Tadeu Chiarelli aponta as características de um curador geral, ligado diretamente a uma instituição museológica e cujo acervo ele está imbuído do dever de preservá-lo, estudá-lo, ampliá-lo e exibi-lo. Essa perspectiva se alinha com a percepção do curador como aquele que guarda tesouros, que cataloga, preserva as coleções, interpreta a coleção para exibir os objetos nela contidos, conforme nos aponta James Hoffman. Ancorados no pensamento dos autores citados, podemos situar aqui a perspectiva que a curadoria assume na Casa Museu Ema Clabin, extrapolando a seleção dos objetos e atuando em um âmbito mais amplo do que a própria dimensão expositiva. Nesse caso, então, aprofundando a compreensão de toda a rede que se articula em torno da história desse espaço, do território, das pessoas a ele relacionados e da própria coleção, no sentido de revelar, desdobrar e desvelar os múltiplos aspectos que envolvem a coleção e o museu por meio da materialidade expositiva. A ambientação mantém um registro de casa, né? Portanto, expondo grande parte da coleção do museu na exposição permanente. Assim, a questão que nos coloca é: como é possível propor novas formas de apresentação da coleção por meio das narrativas curatoriais realizadas nesse espaço expositivo a partir dessas especificidades curatoriais, né? Entendendo a curadoria como um elemento fundamental que compõe o dispositivo expositivo, né, aqui entendido, como nos coloca Pablo Lafuente, como um sistema que articula um conjunto específico de relações entre objetos, pessoas, ideias e estruturas dentro da forma expositiva, percebemos que esse sistema, inserido nele a curadoria, permite inscrever nesse museu uma presença ativa e dialógica a partir das formas expositivas. Um outro aspecto aqui levantado é a atividade curatorial, que pode ser inscrita como um processo de criação, que descreve uma poética a qual marca certa liberdade no curar e uma abertura ante a poesia que se expressa no conjunto expositivo, né? Assim, entendendo a curadoria como inserida no dispositivo expositivo e o curador como aquele que preserva, pesquisa, interpreta e expõe, podemos somar a curadoria, essa noção de praxis poética, né? Assim, desdobrando os múltiplos sentidos de uma coleção em um espaço expositivo singular, como é o caso de uma casa-museu. A exposição Porcelana Europeia na coleção Ema Clabin ficou em cartaz no período de 1 de setembro de 2018 até 30 de março de 2019 e apresentou 39 peças de porcelana, né? Algumas nunca antes expostas. E a curadoria buscou traçar uma história da porcelana europeia, evidenciando a perspectiva a partir da cultura material, provocando reflexões sobre os usos e costumes e os demais contextos políticos, sociais a ela relacionadas. Uma questão aqui é que a exposição temporária coexistiu concomitantemente com a exposição permanente. E já na recepção, uma vitrine com peças que remetiam às origens da porcelana na China e à produção cerâmica europeia, ao lado do texto de parede, já evidenciava a proposta curatorial,
né, os diálogos propostos pela curadoria entre as peças de porcelana europeia e as outras da exposição permanente, criando redes dialógicas a partir dos contextos históricos, sociais, políticos e artísticos. O projeto expositivo substituiu peças dos nichos da exposição permanente por peças da exposição temporária, né? E aqui a gente pode, então, considerar que a seleção exposta na exposição temporária e as peças presentes na exposição permanente, e ambas coexistindo em ambientes que mantêm um registro de casa, né, que é o eixo fundamental do projeto curatorial institucional, permitiu uma transversalidade capaz de potencializar um discurso acerca da cultura material no âmbito da exposição temporária. E, em contrapartida, criou reverberações na exposição permanente como um todo, né? Arejando esse espaço, que passou a ser percebido por meio das contaminações geradas pelas peças de porcelana expostas, né? Aqui, a dimensão educacional foi um elemento integrante do sistema, é um elemento integrante do sistema expositivo e foi fundamental para a comunicação da exposição junto aos públicos. Nesse sentido, o diálogo entre curadoria e educativo foi fundamental para a construção de um trabalho integrado e em sintonia entre essas duas instâncias museológicas que prioritariamente fazem a extroversão da coleção junto aos públicos. E aqui eu gostaria de encerrar minha comunicação dizendo que a exposição Porcelana Europeia na coleção Emma Klabin, curada pelo Paulo de Freitas Costa, demonstrou formas de desdobramento da coleção museológica a partir e em diálogo com a exposição permanente, não se rendendo ao recurso de descaracterização de uma em favor da outra, mas ampliando os diálogos possíveis entre ambas. Muito obrigada.